Olá, eu sou Samuel San. Esse é o Reflexões que vão martelar na sua consciência e o assunto de hoje é Me refute se puder. Hoje eu quero contar a história de um homem, de um senhor que hoje tem quase 60 anos de idade. A vida inteira dele foi igreja. Ele já nasceu praticamente dentro da igreja, porque os irmãos dele, todos eles morreram, seja no ventre prematuramente ou logo depois de nascer. E para ele sobreviver, os pais dele tiveram que fazer uma promessa para um santo, e que se ele sobrevivesse, ele levaria o nome desse santo e o pai dele faria esmolas durante um ano na porta da igreja. E assim foi. Ele quase morreu, mas sobreviveu. Ele passou a vida inteira dentro da igreja católica, é claro, a sua infância, a sua adolescência, e ele era realmente muito buscador da verdade. Ele, um dia, no seminário, já final da sua adolescência, no início da sua idade adulta, no seminário católico ele perguntou quando foi que surgiu, quando foi criada a doutrina do apadrinhamento. Ele não gostou da resposta, porque responderam que foi tantos anos lá depois de Cristo. E ele pensou consigo mesmo: poxa, era era para Jesus Cristo ter deixado tudo pronto. Por que por que a igreja continua inventando coisas o tempo todo? Ou ao longo da história? Aquela foi a gota d'água para ele, ele saiu. Foi procurar verdade em outros lugares, outras denominações. Passou por diversas igrejas evangélicas, pentecostais ou não. E naquele durou mais tempo foi na Assembleia de Deus, 8 meses. Mas também viu que lá não fazia sentido algumas coisas, não estava correto o que se fazia lá. E ele continuou procurando. E então ele conheceu o pessoal da Congregação Cristã no Brasil, a Igreja do Véu, a CCB, e é na qual ele está até hoje. Há mais de 30 anos, 35, 37, 38 anos por aí. Então, só que outro dia, bem poucos dias, uma filha dele de 24 anos lhe fez uma pergunta. Na verdade, ela manifestou a sua indignação por causa da manifestação dos religiosos na frente do hospital, por causa da menina que foi violentada e teve que fazer aquele procedimento para retirar o seu feto. Ela mostrou indignação por causa das pessoas se manifestando contra isso, fazendo alvoroço por causa disso, quando tem tantas outras causas que ninguém faz alvoroços, e outras causas pelas quais também as pessoas fazem a maior baderna. E ela questionava: desse jeito, onde é que o mundo vai parar? Com tantas pessoas radicais, com tanto radicalismo. E aquele senhor de quase 60 anos hoje não soube responder a sua pergunta quanto à questão daquela jovem, daquela criança, daquela menina. E a parte mais triste é que esse senhor é líder religioso há mais de 30 anos, desde a sua mocidade, e ele não soube responder questões sérias, importantes. E hoje, ou sempre, quando se pergunta alguma coisa de igual grandeza a ele, as respostas são que não devemos saber além do que podemos, que é um conselho de Paulo, que não devemos procurar saber o que está além das nossas capacidades, enfim. E o que eu quero questionar a vocês é que se faz algum sentido. Eu quero questionar a vocês se uma pessoa que está para liderar, para responder, se é normal não ter resposta nem para as perguntas simples ou para as questões mais importantes da vida. Eu quero perguntar a vocês se o Deus que vocês servem, o Deus que vocês vão visitar na igreja, vão adorar na igreja, se faz sentido esse Deus colocar uma lei que não se deve buscar conhecimento, que não se deve buscar sabedoria, que não se deve buscar luz para entender a vida, para entender as coisas, para explicar as coisas,
A pergunta é se faz sentido um Deus que quer as pessoas estúpidas, tolas, ignorantes. Se Ele é o próprio Deus da sabedoria, se Ele mandou evoluir o tempo todo incansavelmente, a alcançar a estatura de varão perfeito, ser sábio, se sobressair do bem, se sobressair do mal, evoluir até a plenitude de Cristo. Quero perguntar se faz sentido um Deus que mantém as pessoas tolas, ignorantes, ignóbeis, estúpidas. Eu quero perguntar a você se você tem respostas onde você está, ou simplesmente tem respostas evasivas para as suas perguntas mais sérias. Se ninguém responde às suas indignações, às suas indagações, se você não se sente satisfeito, se as suas perguntas não têm respostas, nos conheça. Nós explicamos tudo o que eles encobertam, tudo o que eles não sabem por causa da ignorância, de não conhecer nem as próprias escrituras e nem se permitir o conhecimento além dela. Nos conheça. Encontre as respostas que você precisa para ser uma pessoa inteira, que preenche o seu vazio, que sacia a sua sede de sabedoria, que sacia a sua sede de verdade, de coerência, de sentido de ser das coisas. Nos conheça. O meu resumo é que esse homem que passou tantos anos procurando a verdade, um dia ele se convenceu num sistema que segundo ele é a verdade, porque ele teve experiências místicas, porque ele teve milagres, tantos milagres ao longo da vida dele. Ele ficou prisioneiro desses milagres, ficou prisioneiro dessas experiências místicas, de forma que ninguém pode convencê-lo da verdade, da lógica, do sentido de ser das coisas, da coerência. E se fechou ao ponto, fechou a consciência ao ponto de dizer: não saibais além do que vos convém saber. Ora, se nem as coisas mais importantes da vida, as respostas mais fundamentais da existência, eles não respondem, como podem esperar que os sigamos? Quantas vezes esse senhor deve ter aconselhado alguém, algum casal? E quantas coisas publicamente se vê revelada hoje que o próprio casamento estava destruído? Escapem desse sistema. O que eu costumo dizer então é, aliás, o que eu passei a dizer, é que o sistema religioso é uma cadeia com muitos quartos, com muitas alas. A única liberdade que ele te dá é de escolher a ala que melhor te agrada, ou aquelas que menos lhe incomoda, mas nunca, nunca de fato a liberdade. Me refute se puder. Nos conheça. Se dê uma chance.